Salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos aqui no canal Tu És Orgulho. Eu espero que todos vocês estejam bem, semana boa, né? Mas claro, né, pro corintiano, nunca a semana consegue ser 100% boa, né? Sempre tem alguma coisa para tentar estragar um pouco a nossa felicidade, né? Virou padrão na vida do corintiano, tá? Antes, quem puder aí, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso canal, tá? Se inscreva quem ainda não foi inscrito, você que chegou de paraquedas aí, tá bom? Muito importante a sua inscrição. O YouTube tá tirando algumas inscrições nossas aí dos últimos dias e me deixou bastante desanimado, porque a gente tava quase chegando a 1.600 inscritos, mas o YouTube acabou removendo algumas inscrições do nada, não entendi o motivo, tá? Não tem nenhum tipo de bot, não tem nenhum tipo de coisas que a gente estaríamos tentando burlar, não tem nada disso, mas o YouTube decidiu remover algumas inscrições, então eu peço que você se inscreva, tá? Quem ainda não foi inscrito, e compartilhem, por favor, para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, tá? E pra galera conhecer o nosso canal, nosso trabalho aqui no canal Tu És Orgulho, tá? Lembrando que a gente tem uma equipe muito legal, tá? A gente tem o Patrick sempre aqui também, o Brenão em live, Sandrão, Matheus, tá bom? O Diegão também, Ronaldão, brabo, monstro, tá? Tem a Thaís também com a gente, então peço que vocês, por favor, compartilhem com seus amigos corintianos, até quem não é corintiano, para conhecer o nosso trabalho, tá? E se gostarem, né, ficarem por aqui, tá bom? Vamos lá. O Corinthians, após a classificação sobre o seu maior rival lá na casa dos caras, com propriedade, tá? Amassando o rival com 3-0 no agregado, sem levar nenhum gol ainda nos mata-matas que teve contra o Atomo Green. Durante o jogo, para quem todo mundo sabe, o Memphis sentiu e foi substituído logo no começo do primeiro tempo. Depois o Carrilho no segundo tempo também saiu lesionado, e a gente tinha aquela preocupação do que poderia ser, né? Mas já imaginando que a do Memphis era algo mais sério, e a do Carrilho a gente estava tentando torcer, né? Ter fé que seria algo mais de dor, uma leve torção ou uma torção um pouco mais séria que recuperasse nos próximos dias com tratamento, como foi a do Memphis no início do ano. Mas a gente foi surpreendido com uma notícia... Surpreendido não, a gente foi recebido com uma notícia bem preocupante, né? Que é a do Memphis, lesão de grau 2, cerca de um mês fora, como vocês viram aí na thumbnail. Memphis fora por um mês, provavelmente. Normalmente quando é lesão de grau 2 é um mês, mas claro, para muito do corpo do jogador, se o corpo do jogador estiver respondendo melhor também, ele pode voltar antes do prazo, mas o prazo determinado é de um mês. Aí torcer para o corpo do Memphis responder bem e ele voltar até antes desse prazo. E a do Carrilho, que é a que mais séria, né, e deixou a gente muito preocupado, e muito por conta da temporada, né? O Carrilho sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, irá passar por cirurgia nos próximos dias e ficará fora do restante da temporada. Então o Carrilho não joga mais em 2025, uma pena, uma situação triste, porque o Carrilho é um dos jogadores mais importantes do nosso elenco. É o cara que dita o ritmo desse meio campo, é o cara que cadencia a bola, é o cara que é esse elo de defesa, meio e ataque. Ele é esse cara que consegue trabalhar essa bola, então a bola chega, ele sabe a hora de acelerar, a hora de desacelerar, a hora de recomeçar, a hora de dar um passe para frente. Ele tem essa característica, ele é um cara muito veloz também, apesar da idade, é um cara que consegue levar para o fundo para fazer uma jogada de fundo. Ele é um cara que tem bom cruzamento, um bom passe, né? Finaliza bem de curta distância, mas uma pena que o Carrilho tenha sofrido essa lesão, tá? Muita gente vai me criticar, como me criticaram no último vídeo, porque eu esculachei o gramado do Palmeiras, do Atomo Green, lá no Allianz Parque, e eu mantenho a minha mesma opinião, tá? Esse gramado, ele não é o primeiro, não são os primeiros dois jogadores que se machucam, não são os primeiros que perdem temporada por conta de lesão de ligamento, por conta de lesão muscular, tá? E eu ainda acho, mantenho a minha opinião,
que esse gramado, ele é um gramado ruim, ele é um gramado que, sim, é o pior sintético que a gente tem no Brasil. É um sintético horrível, é um sintético que, sim, lesiona os jogadores. Ah, mas não tem prova científica. Mas tá aí. Tá aí. Rafinha, Lucas Moura, o próprio Dudu deles, agora o Memphis, agora o Carrilho. E se eu puxar, tem muito mais. Tem muito mais jogadores lesionando nesse gramado. Mas não, quando a gente fala isso, os torcedores do Palmeiras falam que é chororô. Vocês têm certeza que é chororô? Pelo amor de Deus, cara, é você colocar os números aqui. Colocar tantos jogadores que se lesionaram lá. O Memphis e o Carrilho não foram os primeiros a se machucarem naquele estádio. Não foram, não vão ser os últimos, infelizmente. Porque enquanto puder isso no Brasil, vai acontecer direto. É sintético no Allianz Parque, é sintético na Arena da Baixada, é sintético no Engenhão, é sintético na Arena MRV, é sintético no Pacaembu, é sintético em todos os lugares. Agora aumentou o número de estados. Antes era só a Arena da Baixada, aí Allianz Parque agora, aí depois Engenhão, aí agora Arena MRV. E só vai aumentando. Daqui a pouco não vai ter mais gramado natural no Brasil. E quando eu falo que não tem que ter sintético, como eu já falei aqui, eu sou contra o sintético, mas eu não sou a favor do gramado ruim. Não é porque eu sou contra o sintético que eu sou a favor de jogar em gramado esburacado, como é no Castelão, por exemplo. Eu quero jogar em gramado bom e não quero jogar em sintético, simples. Não é porque não gosto de um que eu quero a outra coisa. Eu sou contra o sintético, mas eu também não sou a favor de jogar em gramado esburacado, gramado horrível, gramado irregular, gramado que a bola não para de pingar. Mas é um fato, o gramado do Palmeiras lesiona os jogadores. Não sou eu que estou falando, é só você ver o tanto de jogadores que já se machucaram dentro daquele estádio. O próprio treinador dos caras, que só sabe chorar e não respeita o Corinthians e os outros adversários, não respeita ninguém, né, pra falar a verdade, o Abel Ferreira não respeita ninguém, falou que o gramado tá ruim. Mas ele foi admitir isso em 2025, sendo que já faz uns 3 anos tem jogadores se machucando lá. Mas agora que tá afetando o futebol, o desempenho dele, ou ele supostamente está afetando o desempenho dele, supostamente está afetando os jogadores dele, agora ele veio afirmar. Mas é de anos. É de anos. O gramado é feio esteticamente, isso é um fato. É um gramado feio esteticamente. Isso não é apenas eu que falo. É algo geral. É um gramado esteticamente feio. É um gramado duro. É um gramado duro. É um gramado que você parece estar num concreto bizarro. E sim, é um gramado que segura trava de chuteira. E é um gramado que, ao segurar as travas da chuteira, o músculo pode estender, o joelho pode travar e pode romper um ligamento, o tornozelo a perna pode travar o pé e pode romper um ligamento do tornozelo. E é isso. É simples. Eu entendo quem apoia o sintético por conta dos gramados não estarem bons. Mas como posso dizer? É antiprofissional, é algo amador. Sintético é algo amador, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Então, infelizmente, a gente perde um mês por um mês. Uma sequência aí que vai ser complicado. A gente tem o Juventude agora na segunda-feira. A gente vai ter o Bahia no sábado. Depois a gente tem o Vasco em São Januário. A gente tem o Átomo Green de novo na Neoquímica Arena. E a gente não sabe se o Mendes vai voltar antes. Provavelmente não. Espero que eu esteja errado. Espero que o diagnóstico esteja errado e ele volte antes. Que o corpo dele responda melhor e ele volte antes. Mas eu acho muito difícil. Tá? Lesão de igual 2 é algo sério. Tá bom? E o Carrilho, infelizmente, a gente perde o Carrilho pro ano inteiro aí. Só ano que vem. E ainda não no começo do ano que vem. Ainda vai demorar. A questão de processo de recuperação, de treinar com bola, de readaptação. Tem tudo isso. Então, perdemos 2 jogadores aí. Um por um mês. E o outro atleta pro resto da temporada aí, infelizmente. Tá? É algo triste, mas... para eles lá, é futebol, acontece. Né? Mas acontece recorrentemente. Lesões acontecem, é do futebol, sim. Mas existem lugares que essas lesões são recorrentes. E lesões similares. Tá? Similares.
Ah, rapaziada, agora vamos mudando de assunto aqui das lesões. Vamos falar do Vitinho, tá? O Vitinho até talvez na hora que eu solte esse vídeo ele já tenha sido anunciado oficialmente pelo Corinthians, mas o Vitinho é um novo reforço do clube, já assinou o contrato até final de 2026, com um salário cerca de 800 mil por mês, tá? Ele mesmo se anunciou praticamente, colocou na bio, mas logo apagou o arroba do Corinthians, mas ele apagou, acho que foi orientação tanto do staff quanto o staff como o staff do clube, né? Mas não é algo que melou ou algo do tipo. Ele vai ser vai ser anunciado ainda hoje, provavelmente, ou amanhã, tá? Mas já está com o contrato assinado, é o segundo reforço do ano, o primeiro foi o Angileri. Então, o primeiro reforço da janela de meio de ano, né? O Corinthians acelerou esse processo de contratação do Vitinho por conta do possível transfer ban com a dívida que temos com o Santos Laguna do México. Até a noite de segunda-feira o Corinthians precisa pagar essa dívida para não tomar o transfer ban, e por isso o Corinthians já acelerou o processo com o Vitinho para inscrever ele antes desse possível transfer ban aí que o Corinthians pode sofrer, tá? Também tem a do Ricardo Sgaio, que tem bases acertadas salariais com o Corinthians. Só falta mesmo a liberação do Sport de Portugal para ele vir de graça e aí só ter o salário, luvas e etc. para ser o novo lateral direito do Corinthians. Sobre o Vitinho eu tenho uma opinião formada, e sobre o Ricardo Sgaio não, então eu vou falar sobre o Vitinho primeiro. O Vitinho é um ponta que divide opiniões no Flamengo, tanto que eu acho que afetou foi quando ele foi contratado, ele foi a maior contratação da história, o salário era muito alto, o valor que ele foi contratado era muito alto, isso pesou um pouco também no jogador e ele não desempenhou tudo o que se esperava. Longe de ser uma piada no Flamengo, ele não era uma piada, ele era um jogador ok, né? Mas é um jogador que tem a sua qualidade, é um cara que finaliza, é um cara que leva para linha de fundo, é um cara que tem habilidade, é um cara que corta para dentro, corta para fora, é um cara que sabe mudar de direção, é um cara veloz, é um cara que não tem que não temos no elenco, a gente não tem essa característica, a gente vai ter essa característica com o Vitinho. Então eu acho muito importante a contratação dele. É o jogador ideal? Talvez não, é um gênio, não é um craque, não é um jogador nota 9, não é. Mas a gente tem que olhar a nossa realidade. Na nossa realidade a gente não tem como ficar escolhendo muito jogador, tá? Mas eu acho que o Vitinho é uma boa contratação, sim. Eu acho que não vai ser as soluções? Não vai ser as soluções. Precisamos de mais jogadores que consigam nos solucionar problemas quando precisamos fazer substituições. Porém, o Vitinho é um jogador que vai ser muito importante para o esquema do Dorival. Agora sim o Memphis, principalmente. Ele pode usar o Carrilho um pouco aberto, se o Dorival quiser. Ele pode jogar na esquerda, na direita. Ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar atrás do centroavante. É um jogador que tem as suas valências, tem seu ônus também. Às vezes é um jogador que dorme um pouco em campo, é um pouco desligado, mas quem sabe uma mudança de chave para a carreira dele também. É um cara que quis jogar no Corinthians, assim que teve o contrato do Fabinho Soldado, ele aceitou, avançou rápido, né? E ele já está assinado com o Corinthians até 2026, final de 2026, com um contrato aí de salário 800 mil por mês, tá bom? É muito caro o salário? É alto, o mercado está inflacionado, o futebol está inflacionado, qualquer jogador está recebendo essa faixa aí, tá bom? Tem jogador aí no Atlético Mineiro recebendo 1 milhão por mês, 1,5 milhão por mês, que não é nem o Hulk, por exemplo, tá? Então é isso. Sobre o Ricardo Sgaio, é um lateral que eu não tenho opinião formada, é um lateral de 31 anos, se eu não me engano, ou 32, Sport de Portugal. Eu vi muita gente falando que ele saiu escorraçado de lá, que ele não saiu bem, que ele era uma piada no país. Eu não cheguei, eu pesquisei sobre pra ver se era verdade, não achei nada, mas também não achei muitas coisas elogiando, também não achei muitas coisas o criticando. Parece que é um jogador ok, nada acima, nada tão abaixo. É um lateral forte fisicamente. Não sei das características, se ele é ofensivo, se ele é defensivo. É um jogador, embora seja português, embora esteja jogando na Liga Portuguesa, é um jogador um pouco desconhecido, tá?
é um pouco desconhecido. Mas, tomara que chegue aqui, dispute uma posição com o Mateuzinho, seja uma sombra, porque o Léo Maná não tem condições de vestir a camisa do clube. Então, espero que o Ricardo Gaio, caso realmente seja assinado o contrato, ele chegue e desempenhe com a nossa camisa. Bom, agora vamos entrar num assunto meio delicado, num vespeiro aí, tá? Sobre o Roger Guedes. Tá, o Roger Guedes, para quem não sabe, está sendo alvo do Grêmio. Ele que é gremista desde pequeno, tem foto de criança com a camisa do Grêmio e etc. Já tentou já tentou tomar amarelo para não jogar contra o Grêmio na época que ele estava no Corinthians, ok, beleza. Aí cada um, tá? A situação do Guedes é que algo me incomoda. O Guedes saiu em 2023, antes de uma semifinal, o jogo da volta contra o São Paulo na Copa do Brasil, a qual a gente foi eliminado, né? O próprio Luxemburgo fala sobre isso, que a diretoria vendeu o principal jogador dele uma véspera de semifinal de Copa do Brasil e etc. Então o Roger Guedes ele sai dizendo em alto bom som que ele tinha um sonho de jogar no Catar, né? Ganhando 4 milhões por mês, sem juros, limpo, né? Uma bela grana. E ao invés de falar que foi por causa do dinheiro, foi por uma situação financeira, que queria se estabilizar financeiramente, coisa que já não ia ser muita verdade, por conta dele ter jogado muito tempo na China, mas seria um pouco mais verdadeiro na questão de ter ido por dinheiro. Mas não, ele quis falar que foi por um sonho do Qatar lá, jogar fora do país. Tá bom? Pegou mal, abandonou a gente, nosso ano foi dureza, a gente quase foi rebaixado, Romero salvou a gente, o Yuri estava numa fase desgramada, Moscardo subiu ajudando muito no profissional, e etc. Tá? Só que desde então, tudo que acontece no Corinthians, principalmente a torcida de rede social, que eu sempre falo aqui, pede o Roger Guedes no Corinthians. Sempre, 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 sempre. Então, o Memphis joga mal, chama o Roger Guedes, contrata o Roger Guedes, manda o Memphis embora e contrata o Roger Guedes. Alivia a folha e traz o Roger Guedes. O Yuri tá mal, nossa, manda o Yuri embora, vende o Yuri e traz o Roger Guedes. Tá? Então, sempre assim. Sempre assim. Vende meio elenco e traz o Roger Guedes pra solucionar. O Roger Guedes era foda, o Roger Guedes. Aí tem edit de Instagram com aquela música triste em preto e branco, com o Roger Guedes comemorando com um gatinho e comemorando o gol contra o Palmeiras e etc. Fazendo aquele gol no Palmeiras, muito foda, beleza. Né? Esses edits aí patéticas, né, de gente que tá morrendo por conta do Roger Guedes, já faz 2 anos que ele saiu, e a galera cisma com ele ainda, e faz edit emocionada, e faz com música, e etc, e fica postando os gols dele, morrendo pelo Roger Guedes, tá? E o Roger Guedes não fechou ainda com o Grêmio, mas o Grêmio insiste na contratação, às vezes avança, às vezes não avança, e a galera lá, nossa, o Corinthians tá perdendo o Roger Guedes pro Grêmio. Ai meu Deus, o Corinthians. Cara, vamos acordar, rapaziada. Pô, velho. O cara abandonou a gente. Ele podia sim falar pro clube que ele ia jogar o jogo da volta da Copa do Brasil. Ele podia sim falar. Portanto que ele vai ser apresentado oficialmente depois daquele jogo. Então ele podia sim falar, a janela tava fechada, rapaziada, a janela tava fechada. Ele podia muito bem falar, assim, vou jogar esse jogo aqui contra o São Paulo, é um jogo importante, depois eu me apresento no clube. Simples, não, ele preferiu vazar. É aquela simples realizar sonhos. O Duílio, como um presidente, um profissional amador e covarde como presidente, a gente tinha um combinado. É a realização de um sonho. O Corinthians agora virou time de realizar sonho. Né? O Corinthians tinha virado o time de realizar sonho. Pô, e tem gente morrendo pelo Roger Guedes até agora, cara. Ele não quis ficar. Ele não quis nos ajudar. Ele virou as costas. João, mas o Roger Guedes, o Corinthians é o único ex-clube dele que ele segue. Tô nem aí, mano. Não tô nem aí. Ele abandonou a gente, cara.
E ainda pisou na nossa cara falando que queria jogar no Catar, no Al Rayyan. Quem é o Al Rayyan? Que time que é esse? Pelo amor de Deus. Ninguém conhecia o Al Rayyan, nem ele conhecia o Al Rayyan antes de mandar a proposta pra ele, não sabia nem que time que era. Porra, pelo amor de Deus, cara. E fica nessa babação de ovo com o Roger Guedes, agora que vai assinar com, que tá negociando com o Grêmio, essas viúvas do Roger Guedes estão ensandecidas. Endoidaram todos, estão agoniadas, rasgando as camisas. Meu Deus do céu, o Roger Guedes, o Corinthians não pode deixar o Roger Guedes ir pro Grêmio. Que vá, já foi, passou, que vá. Olha, eu tô torcendo pro Roger Guedes fechar com o Grêmio pra ver se para. Pra ver se para. Se as viúvas do Roger Guedes se aquietam. Pelo amor de Deus, cara. Já faz 2 anos que esse cara já sabe que esse cara foi embora. Pelo amor de Deus, cara. Acabou, esquece. Desapega, mano. Foi um jogador importante? Foi. Fez gols importantes? Fez. Ajudou a gente em classificações? Sim. Foi importante na nossa presença na Libertadores de 2023. Quando ele chega em 21, ele é um cara que ajuda muito naquela janela que a gente fez com o Ira, Renato Augusto, Juliano. Foi o cara que mais entregou de todos? Sim. Foi o cara que colocou a gente na Libertadores de 2022? Também. Foi importante na campanha da Copa do Brasil? Sim. 23 foi o nosso melhor jogador na primeira parte do ano? Sim. Mas ele ganhou o quê? Tratam o Roger Guedes como se ele fosse vitorioso no Corinthians. Se ele tivesse ganhado muitos títulos no Corinthians. Não, o Roger Guedes não ganhou títulos. Ele foi importante em determinado momento do clube. De 2021 até 2023, ele foi muito importante. Mas não ganhou título, não ganhou nenhum tipo de prêmio individual. Não. Ele foi importante. Não tratem ele como se ele fosse ídolo. Tem gente que coloca o Roger Guedes como ídolo. Aí eu queria entender, vocês vivem em que mundo? Não tem como colocar o Roger Guedes na prateleira de Cássio, Marcelinho Carioca, Sócrates, Ronaldo, Paulinho, Renato Augusto. Não tem como. Rivelino, aí esquece. Não tem como colocar o Roger Guedes nessa prateleira. Ele não ganhou nada no Corinthians. Então desapega. Volto a repetir. Quero que ele feche com o Grêmio para parar de encher esses caras encherem o saco. Pelo amor de Deus. Tá? É isso, rapaziada. O vídeo rápido aqui. Vai tá rápido não, né? 22 segundos. 22 minutos tá longo até. Mas é isso. Forte abraço. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhem com os amigos. Um forte abraço, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo final de semana. Um ótimo feliz dia dos pais. Pros papais aqui do canal. Forte abraço. Valeu, falou. Fui.